E começando esse episódio do Café com MP em oferecimento Casa Music, MP Imóveis Contagem e Flow Coffee. Primeiramente, você vai clicar aqui no botão de se inscrever, vai curtir esse vídeo e vai encaminhar para aquelas pessoas que você fala assim, eu amo demais. Porque eu tô trazendo aqui uma pessoa que ela é referência para mim e que eu tenho certeza que vai virar uma referência para vocês que querem melhorar a sua questão financeira. Se liga. Jéssica, contora, bem-vinda ao Café com MP, viu? A gente já tava batendo um papo aqui nos bastidores. Sim. E eu tenho muita honra de te receber, primeiramente porque eu acompanho seu trabalho já há algum tempo, através do Felipe, um beijo pro Felipe. E também agora, desde semana passada, nós somos cliente, né? Eu tenho agora uma instrutora de finanças, meu Deus, uma pessoa desse nível. Obrigado, muito viu, Jéssica? Eu que agradeço pelo convite, viu? Uma grande honra estar aqui. Que bom. E vamos começar nosso bate-papo falando sobre o que te motivou a escolher cuidar de finanças, né? Porque você fala muito bem, você é muito simpática e falou assim, eu vou jogar para o mundo o meu conhecimento. Mas o que te motivou a mexer com finanças lá atrás? Muito bom. Bom, eu comecei com finanças porque eu passei por um processo de transição de carreira. Eu venho do meio corporativo. Até ali, 2018, eu atuei no corporativo. E era um grande desejo fazer uma transição de carreira, ter o meu negócio. Já era um desejo antigo. E eu fiquei 1 ano me preparando para essa transição. E me organizando financeiramente falando, né? Fiz toda uma reserva porque eu tinha uma intenção muito grande de ficar 1 ano posterior a essa saída só estudando. Era um desejo já de ficar 1 ano sem gerar renda, né? Apenas estudando, apenas me dedicando. E eu consegui fazer isso, eu consegui juntar, consegui me organizar durante esse período. E finanças sempre teve muita conexão com a minha vida. Eu sempre gostei de estudar sobre finanças. Mas até então, eu nunca imaginava de verdade fazer isso de forma profissional, né? Não era então isso algo começou que... em 2018? 17 para 18. 17 para 18. É recente. É recente, é recente. E foi muito interessante a forma como as coisas foram acontecendo, porque quando eu saí, eu comecei a estudar outras coisas, né? O foco em específico, porque finanças eu estudava, tanto que a gente estava conversando agora há pouco, né? Que o primeiro curso de bolsa eu comprei dividido com um amigo que hoje é um parceiro, e ali na casa de 2016 para 2017. Então, assim, já investia, já tinha todo esse movimento, sempre fui muito organizada na parte financeira, mas eu estudava para minha vida. Até então, nunca tinha pensado em atuar de forma profissional mesmo dentro do contexto financeiro. Não venho de banco, é muito comum profissionais de finanças ser antigos banqueiros e não é o meu caso, não venho de banco. A sua formação é em... Hoje em educação financeira. Educação financeira. Na época do corporativo, que eu atuei muito tempo em departamento pessoal. Em RH e departamento pessoal. E aí era totalmente voltado ali para o administrativo, né? Aí depois dessa transição, e aconteceu de uma forma muito interessante, que daqui a pouco eu sei que você vai perguntar algumas coisas nesse sentido e eu vou contar um pouco mais, mas quando eu tive esse estralo de, opa, peraí, eu já faço isso muito bem com as pessoas ao meu redor. Eu sempre fui aquela amiga chata, que até então era rotulado como pão dura. Hoje em dia eu entendo o que tá por trás desse ser pão dura, né? Mas até então era sempre amiga pão dura, mas como uma referência dentro do meu meio. Para minha mãe, que era compulsiva, então eu já, tanto que há um pouco antes, quando eu comecei a voltar para o lado comportamental das finanças, o meu intuito era ajudar a minha mãe, que ela tinha comportamentos compulsivos com compra, e foi onde eu comecei realmente a me apaixonar, e fui estudando cada vez mais, só para mim, para aplicar na minha vida, na vida da minha mãe e dos meus amigos, que acabavam respingando em todo mundo, né? Não tem jeito. Olha que isso legal. Para mim isso é uma coisa lá de trás. É recente, que legal, é recente. Interessantíssimo. E eu falei aqui também com relação a como que você falou assim, eu vou ajudar mais pessoas, além da sua mãe, além do seu marido, além de você, além dos seus amigos. O que a Jéssica, amiga pão dura, fez ela transformar o seu Instagram, né, que foi o primeiro canal de comunicação para ajudar as pessoas nas finanças pessoais. Foi muito interessante porque nesse processo pós-transição, que eu fiquei realmente estudando várias coisas. A princípio, a minha ideia era ter uma empresa voltada para o marketing digital,
Depois eu percebi que não era isso. E uma amiga, e eu comecei a estudar muito autoconhecimento. Comecei a fazer várias especializações na parte de comportamentos. E aí uma amiga, dentro desses estudos, um dos cursos foi feito com ela. A gente dividiu e estudávamos juntas. E surgiu uma pergunta que é muito comum hoje dentro de meios de autoconhecimento. O que você faz tão bem que você faria de graça sempre? E aí foi muito interessante, porque essa amiga me repassou essa pergunta, e ela falou, você não tá se percebendo? E eu, não tô me percebendo. Do que você tá falando? E ela falou, olha, vamos deixar esse ponto, e eu quero que você reflita em cima dessa pergunta, e se você não encontrar resposta, no próximo dia que a gente estudar, a gente vai discutir esse assunto. Tá bom. Não veio nada na minha cabeça do que ela estava querendo dizer. E foi muito legal, porque aí no próximo dia que a gente se reuniu para estudar, a gente estudava até presencial, ela falou, Jéssica, você ajuda todo mundo com dinheiro, inclusive eu. Eu? Foi realmente muito interessante, porque meu foco estava totalmente voltado para outras coisas. E ela falou, você não percebe que você já ajudou sua mãe, que você ajuda o seu marido, porque ele teve algumas questões também com dinheiro, que você já me ajudou muito. Você não percebe isso? Não, a minha mãe eu sei que sim, porque a minha mãe tinha toda uma coisa até de honra, que eu falava, mãe, eu vou conseguir te tirar dessa confissão. Mas as outras pessoas, não, sempre foi uma coisa muito natural, né? E foi aí que tudo começou, caiu num tráfego. Minha primeira formação foi em coach financeiro, e aí na época caiu num tráfego, e eu falei, acho que é um sinal de Deus. E ela falou, pode até ser Deus, mas dessa vez foi algoritmo. Acho que não foi Deus aí, não. E dali eu não parei mais. Então comecei a estudar mesmo, essa primeira formação foi ali no inicinho de 19, mais ou menos, e aí sim, já foi com olhar profissional, porque essa já foi voltada para metodologia de ensino, né? Porque até então eu tinha conhecimento, eu conhecia muito de finanças, mas não como ensinar, que é totalmente diferente, né? Essa didática é legal, hein? É. E, pessoal, vocês que estão aí acompanhando o nosso Café com MP, sigam @mp.imob, que é o meu Instagram, e o da Jéssica. Fontoura Finanças. Fontoura Finanças. Viu? Já sigam lá no Instagram, coloca lá, porque é conteúdo de altíssimo valor. E foi com essa amiga sua que foi a primeira experiência que você teve, assim, que falou assim, eu transformo a vida das pessoas, e de forma indireta, foi com ela? Ela foi indireta, foi dessa sem perceber. E como é que foi a direta? A direta foi muito interessante, que a gente estava até conversando agora há pouco sobre economia, né? E eu tenho era vizinha, hoje nenhuma de nós duas moramos mais lá no Cabral. Uhum. Ela era minha vizinha ali do Cabral, e ela é economista, tanto que hoje a gente tem uma parceria na parte jurídica, porque ela cuida muito de empresas. E nessa época ela pediu minha ajuda. Ela sabia que eu já estava estudando e tudo, e ela falou, Jéssica, preciso de um help com finanças. E eu levei um susto, porque por ela ser economista, a gente já conversava muito sobre o assunto, então eu sei que ela tem muito conhecimento. E eu falei, como assim, você? E ela falou, você acha que eu sei cuidar das finanças de empresas? É totalmente diferente do olhar para as minhas finanças. E sim, eu preciso de ajuda. Então, o primeiro processo oficial foi com essa amiga. Como é que você pode falar o nome? Posso, é Jaine. E hoje ela é minha parceira da parte jurídica. Quando eu tenho algumas questões específicas de empresa, eu passo para ela. Aí, Jaine, e o contrário também. Jaine, você foi a que teve a honra, hein? Foi o pontapé que, inclusive, me ajudou muito nesse processo de perceber que eu precisava levar isso para outras pessoas. Porque, de fato, eu gostava muito de fazer isso de forma informal, sem cobrar, sem ter uma estrutura de empresa, né? E ela foi um pontapé inicial para falar, opa, peraí, você precisa estruturar, isso precisa virar um negócio, isso precisa ser levado para outras pessoas também. E foi onde começou uma base de estrutura mesmo, de metodologia, de empresa, para se tornar uma empresa mesmo, de fato. Bacana demais. A gente falou muito agora dessa parte de início, né? De como é que foi o seu início, a base da Jéssica nesse período. Agora eu vou começar a partir para umas perguntas um pouco mais... Vamos atingir essa galera agora? Vamos mandar para essa turma coisa boa? Bora. Seguinte, qual que é o erro financeiro mais comum que você vê as pessoas cometerem?
O tal do cartão de crédito. É mesmo? Embora eu seja muito adepta, eu não sou o perfil de planejadora financeira que joga contra usar o cartão de crédito. Tem algumas linhas no mercado que falam, olha, se o problema é cartão, corta cartão que tá tudo resolvido. E eu não vejo dessa forma, porque o cartão, ele é um meio, né? Ele é um meio de pagamento, ele é um facilitador. Inclusive, a gente tá falando agora de fazer as próximas viagens aí com milhas, porque sim, ele nos proporciona recursos, ele nos proporciona benefícios. Porém, quando a pessoa já tem dificuldade de olhar para os seus próprios números, já tem um pouco ali de resistência, porque é um assunto que para muitas pessoas gera um sentimento de esquiva. Eu deixo de lado porque aquele assunto me incomoda, então melhor não olhar para ele, é melhor me conter e deixar a coisa empurrando ali pro debaixo do tapete. Então, se a pessoa... Eu só tive um Você pensamento. não. Eu tive um pensamento aqui. Então, a pessoa já tá nesse movimento e ela já sabe disso, né? Porque a maioria das pessoas sabem aonde erram. E mesmo assim usa o cartão sem um limite. Né? E o limite do cartão não é o limite que o banco libera, que aí entra no ponto de principal erro. O limite do cartão precisa ser o limite pessoal. É eu conhecer os meus próprios limites para entender até onde eu posso ir ou não. E as pessoas acham que, como o banco liberou o limite, tá tudo certo, eu posso ir à vontade. E a verdade não é essa, né? Então entra um movimento de esquiva, eu não olho para esse dinheiro, eu finjo que não existe, eu empurro para debaixo do tapete e o cartão tá indo. E a coisa tá acontecendo, né? O dia a dia tá acontecendo, as necessidades, os desejos do dia a dia continuam acontecendo. Sim. E o cartão vai indo até chegar no ponto de limite, né? Sim. Até a pessoa falou, opa, peraí, agora lascou, ou eu faço alguma coisa, ou essa situação vai ficar insustentável. Então, esse é o principal. Quando as pessoas te procuram, então, é o principal erro que as pessoas... Você vê assim... Porque você vê isso já meio que de imediato. Porque até lá no seu Instagram, você tem um raio-x financeiro gratuito que você oferece, né? Com horário agendado, tudo certinho. Isso. E nesse raio-x você já detecta isso. Como é que funciona esse raio-x? Que você chama a pessoa para bater um papo? Como é que funciona? A ideia é igual um exame, é um diagnóstico mesmo, né? Igual uma ali. Consulta. Eu tô com uma dorzinha no joelho, deixa eu ali fazer um exame para ver qual que é a raiz daquela dor. Então a ideia é justamente essa. Vamos entender qual é a raiz desse problema, né? De onde está surgindo? Porque muitas vezes o problema é evidente. Eu dei o exemplo do cartão de crédito. Sim. Às vezes é muito evidente. Eu pego a fatura e falo, opa, peraí, estou extrapolando os meus próprios limites. E o problema é muito evidente. Mas nem sempre é tão evidente assim, né? Até porque cuidar bem do dinheiro, principalmente das finanças pessoais, que é justamente essa conversa que eu tive com essa amiga, cuidar das finanças da empresa, muitas vezes é uma coisa ali muito lógica. É isso, tem que ser assim e pronto. Mas as finanças pessoais, na maioria das vezes, não é simplesmente olhar para os números em si, porque tem uma pessoa por trás, Sim. uma pessoa com sentimentos, com desejos, com sonhos, com crenças, com medos, inseguranças, né? Então, a ideia do diagnóstico é perceber se o problema é só o número mesmo, por exemplo, é só o cartão de crédito, cortar o cartão de crédito e pronto, acabou. Só que nós sabemos que por trás desse cartão tem fatores que levam essa pessoa a gastar mais do que deveria, né? Então, a gente precisa perceber, descobrir qual é essa raiz do problema para a gente conseguir receitar o remédio adequado, né? Legal. Qual que é o tratamento mais adequado. Legal. E você gosta da parte comportamental, né? Assim, você gosta de... Você pegar, por exemplo, a minha fatura de cartão, se eu te entregar ela, você vai saber qual que é o tipo de comportamento que eu tenho? Total, sem dúvida. Primeiro que os números é um retrato da nossa vida, né? Os números mostram exatamente o que a gente gosta de fazer. Então, por exemplo, hoje de manhã eu atendi uma pessoa que ela falou, Jéssica, o meu problema é Coca-Cola. Eu compro uma Coca-Cola por dia. E aí ela fez lá a conta, tava dando mais de R$200 no mês de Coca. Então, assim, a fatura, né, os números, mostra quem é essa pessoa. Quais são os costumes, quais são os hábitos, quais são os pontos fracos, os gargalos, né? Sim. Então, é impossível cuidar do dinheiro em si, só fazendo uma planilha e pronto, acabou, se a gente não conseguir mapear a pessoa que está por trás. Não conseguir perceber quais são os comportamentos que não estão adequados com aquela projeção de futuro, com aquele desejo, aquela expectativa de realização do futuro, né? Eu, particularmente, eu tenho um problema grave com, por exemplo, restaurante. A gente até te falou isso. Sim, sim. A gente falei com você e com o Nicolas na nossa consultoria. Que, assim, é um ponto no qual eu até já conversei isso até com a Ana. Falei, poxa, a gente pode melhorar com relação a isso.
comer mais em casa, até porque é uma questão de comer em casa é mais Saúde. saudável, né? Tem questão de saúde. É. E qual que é o primeiro passo essencial para quem deseja alcançar uma estabilidade financeira? O cara, por exemplo, sei lá, vou respirar tranquilo. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve fazer que você indica? É muito importante que cada um, e eu recomendo muito isso, né? Inclusive, na nossa primeira sessão, a gente fala muito disso. Se questionar sobre o porquê você quer algo. Porque, assim, pagar boletos em dia é uma coisa muito quase mecânica. Eu sei as datas, eu sei valores, eu me programo, eu produzo aquele dinheiro proporcional e tá tudo certo. A gente se propõe a fazer um planejamento financeiro quando a gente busca algo além. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma estabilidade financeira, eu quero algo a mais, além do famoso pagar boletos, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso de uma forma adequada e, principalmente, de uma forma que dure, né, que seja duradoura, é se questionar, porque as nossas razões são individuais. Então, o que me leva, de forma individual, a querer, por exemplo, um dos meus principais objetivos é a independência financeira cedo. Quando eu falo cedo, quando a gente pensa numa aposentadoria, a média do nosso país é 65 anos. E eu quero uma independência financeira muito antes dessa idade. Então, opa, se eu já sei isso, eu preciso encontrar a minha razão para isso. Porque, por exemplo, ir no restaurante agora é um desejo que eu tenho agora. Eu estou sentindo isso nesse momento. Mas quando eu penso em algo que aparentemente está distante, se aquilo ali não estiver forte o suficiente para justificar a troca, o agora sempre vai ganhar. Porque o agora eu estou sentindo, né? Seja um desejo, seja uma necessidade, porque às vezes é até necessidade, seja algo que aconteceu e você precisa resolver. Então, os porquês relacionados ao futuro precisa ser forte o suficiente para a balança ser justa. E para a briga ser proporcional. Ao ponto de eu conseguir fechar o olho e falar, opa, peraí, hoje eu abro mão desse restaurante porque minha independência tá logo ali. Então, eu preciso conseguir visualizar isso, né? E muitas pessoas têm essa dificuldade, principalmente, igual eu dei o exemplo de independência. Pode ser coisas muito antes, né? Mas o meu exemplo, por exemplo, a minha meta são para 10 anos. Se esses 10 anos está distante demais da minha mente... Você não vai fazer. Nunca vai chegar. Porque sempre vai ficar aquela sensação de, se eu atrasar só um ano... O que é um ano perto de 10? Tá tudo certo. E aí você vai, é mais um ano, é mais um ano. Aí passou 10 anos, você tá ali, só mais um, né? Então, eu preciso aproximar esse tempo, eu preciso fazer aquilo ali ser real o suficiente que justifique as trocas do agora. Interessantíssimo. Quando você foi falando isso, eu nem me preparei para a próxima pergunta que eu fiz aqui, não, a gente vai fazendo um check-up da vida mesmo, né? Das coisas que a gente vai fazendo, vai aplicando na nossa vida. Sim. E trazer à luz isso dói. Dói. Não é fácil, não. Você que tá aí assistindo o episódio, achando que a vida é morango, né? Que é uma fórmula mágica, né? Tome isso daqui que tá resolvido. Não, dói. Sim. Né? Então, assim, se você quer... E vou te falar, isso pegou muito do aniversário. Esse final de semana foi aniversário da Ana. E eu peguei as fotos dos aniversários dela do ano passado e tal. E eu lembro que no aniversário dela do ano passado, eu falei assim, ano que vem eu vou estar mais magro que eu tô hoje e tal. Eu tô a mesma coisa. Então, eu falei assim, poxa vida, eu andei muito pouco. É só mais um ano. Passou um ano. Mas passou um ano é coisa pra cacete. Muito. E passa voando, né? Na hora que você assusta. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ô, Jéssica, eu separei algumas questões aqui, muito pessoais também, que eu acho que vai bater muito de encontro com o que a galera pensa, né? Perfeito. E o que você acredita que o planejamento financeiro é mais importante que o investimento? Porque muita gente fala assim, não, vou investir meu dinheiro. Sim. Né? Mas o planejamento financeiro, ele é mais importante do que o investimento, correto? Sem dúvida. Porque hoje nós temos muito acesso à informação e isso é maravilhoso, né? Então eu posso, por exemplo, ir para o YouTube, ir para o Instagram e aprender sobre investimentos. Inclusive eu, há um tempo atrás, comecei muito a me envolver mais com finanças
pela razão dos investimentos, né? Pensando nessa independência financeira. Mas um ponto é fato. A pessoa que começa a investir sem ter um planejamento, é muito comum fazer escolhas inadequadas dos investimentos e, de alguma forma, acabar perdendo tempo e dinheiro ao longo do percurso. Então, a ideia do planejamento anterior aos investimentos nos traz direcionamento e percepção clara das escolhas mais adequadas para cada coisa. E eu falo isso já nesse meio do caminho, embora seja pouco tempo, mas eu fiquei 1 ano no escritório de assessorias como planejadora financeira. Então, eu tive muita vivência mesmo com a carteira de investimento, com todo aquele movimento de uma assessoria, né, de investimentos. E é o erro mais comum que a gente vê. É a pessoa ter o dinheiro está aplicado, mas ele está aplicado sem ter nomes. Eu falo muito com os meus clientes que o dinheiro que a gente guarda tem que ter nome. Ele tem que ter até CPF, se possível. Ele tem que ter significado. Ele tem que ter sentimento. Os famosos potes. Exatamente. Separação, visando o objetivo de cada coisa, o prazo de cada coisa. Legal. E o tempo, né? O prazo e o tempo que eu almejo, de fato, usar aquele dinheiro, aquele capital. Perfeito. Porque isso é mais importante, no primeiro momento, do que simplesmente fazer aquele perfil de investidor que a gente vê no mercado financeiro, né? Eu tenho o perfil conservador, moderado, arrojado. É muito mais importante, primeiramente, saber os objetivos, os nomes de cada dinheiro que eu tenho aplicado, do que o perfil de investidor. Tem alguns casos mesmo que o cliente chega e fala, Jéssica, eu sou arrojado. Tá, você é arrojado, mas você tá juntando reserva. De que adianta pra mim você ser arrojado? A reserva, o objetivo da reserva é ser um investimento conservador. Não importa o perfil do investidor. Eu olho para o perfil do objetivo. Então, eu tenho, por exemplo, o objetivo de uma viagem daqui a 1 ano. Eu tenho o objetivo da troca de um carro daqui a 3 anos. Eu tenho o objetivo da reserva, que tem que ser liquidez, fácil acesso, segura. E eu tenho independência financeira, que é algo mais longo, que aí sim, se o perfil for arrojado, eu posso sim diversificar, eu posso sim pensar ali numa renda variável. Do contrário, não. E aí, o que acontece muito com uma influência que acaba não sendo filtrada com quem está assistindo ali, né, o conteúdo, por exemplo, de um YouTube. A pessoa vê lá um vídeo, o Bitcoin tá subindo. O dólar tá subindo. A ação XYZ tá subindo. A pessoa nem tem reserva, ela não tem a base, que é o planejamento, ela não tem essa perspectiva do porquê ela tá guardando dinheiro. E aí ela vai lá e sai comprando coisas que não tem nada a ver com o momento de vida dela. E é fato, ela vai perder tempo e dinheiro ao longo do tempo. Isso é sem dúvida. Então, planejamento é a base. Porque com planejamento você investe de forma muito mais assertiva. Porque você já tá de olho, né? Você já tá monitorando tudo, você já tá com todo um panorama. É a base, visão. né? Que quando você investe antes de fazer o planejamento financeiro, é a mesma coisa que você construir um prédio sem fazer a base, né? No castelo de o famoso castelo de areia. Falou tudo. É exatamente isso. Pode ficar bonito, mas ali para derrubar é um pulo. É fácil. Que legal. E outra pergunta que eu separei para te fazer é... Existe uma mentalidade diferente das pessoas que buscam estabilidade e as que buscam riqueza? Porque você deve atender vários perfis de público. Total. Né? Você tem aqueles que são... que tem sangue no olho para querer mais e mais e mais. E você tem aquele que só quer falar assim, eu quero fazer minha viagem ali no meio do ano, nas férias da minha esposa, na férias do meu marido. E como é que existe essa diferença mesmo? Assim, tem várias nuances dessas... Sem dúvida. E aí também mora um grande perigo, né? Porque, assim, não tem nenhum problema em buscar riqueza. Inclusive, eu incentivo muito isso para os meus clientes. Eu tenho também objetivo, mas aí tem uma coisa muito interessante. É a gente se questionar o que é riqueza para mim de forma individual. Porque essa resposta muda. A percepção de riqueza é diferente, de acordo com o perfil, de acordo com o estilo de vida, de acordo com os desejos de futuro, a expectativa de futuro, né? Então, eu gosto muito dessa pergunta. O que é riqueza para você? Qual é a sua visão de vida rica? Porque aí fica muito mais fácil projetar, fica muito mais fácil ser sangue no olho, fazer o que tiver que ser feito,
sem desrespeitar as suas bases. E aí entra uma coisa muito legal também quando a gente fala da parte comportamental, né? Que é entender os nossos valores e não abrir mão desses valores, porque em algum momento entra em conflito, e aí quando entra em conflito, todo dinheiro construído tem uma tendência muito forte a ir embora, porque é intuitivo, a nossa mente, ela acaba se comportando dessa forma. Então, entendendo quais são os meus valores e não abrindo mão deles de forma alguma, não negociando os meus valores em prol dessa riqueza, seja ela qual for. Entendendo o que é vida rica para mim, eu não uso o óculos do vizinho como referência do que é felicidade. E aí, sim, aí eu consigo traçar um plano, eu consigo fazer o que tem que ser feito, e eu não chego lá na frente e me frustro. Porque é muito interessante, porque existe um índice muito alto, por exemplo, de milionários que suicidam. E aí muitas Sim. pessoas se questionam, né? Sim. Mas por quê? Dinheiro não é um problema. E sim, dinheiro é um problema, dependendo da situação. Porque a visão sobre aquele assunto, ela se torna um problema. Nós temos uma pessoa em comum na qual a gente conversou na nossa mentoria, uma pessoa que trabalha com a internet, né? Uma influência digital, a gente conversou muito sobre ele. Essa pessoa. E a gente falou até do treinamento que ele dá, né? Eu não vou citar o nome aqui, Sim. porque eu acho que eu vou falar algo muito, muito forte aqui também. Ele fala que, tipo assim, o problema não é quanto você gasta, o problema é quanto você ganha. Você tem que querer mais, ganhar mais, pra você ter condição de comprar tudo aquilo que você quer, e às vezes aquilo não gera valor. Então, e aí é um grande perigo. Inclusive, eu conheço pessoas, eu já acompanhei pessoas num determinado momento que vem, Jéssica, estou aqui para bater o meu primeiro milhão. Traço o meu caminho para eu chegar no primeiro milhão. E é muito louco quando a gente se depara com situações assim, que eu fui essa pessoa, inclusive. A minha meta era 1 milhão e pronto, acabou. E aí, quando eu comecei a estudar mais a fundo, e eu fui percebendo essas nuances de, opa, peraí, não é só um número. Senão eu chego nesse número e esse número é vazio. Sim. Ele não tem significado. E o que eu deixei ao longo desse percurso, que era importante para mim em prol de chegar nesse tal milhão, que é só um número, né? É só algo ali na conta bancária. O que isso muda de verdade? Então, é muito interessante isso. Inclusive, essa semana eu tenho uma amiga que ela tá no processo de formação de coaching e fazendo várias coisas de autodesenvolvimento e tá fazendo um processo muito legal. E ela mandou num grupo de amigos que nós temos. Se você tiver certeza que você só tem mais 3 meses de vida, o que você faria? Essa é uma pergunta que o Wendel... que o Wendel faz, que eu acho fantástica também. Tipo assim, se eles raptarem sua filha, você tem que fazer 100 mil reais em 3 dias, você vai fazer, velho. Você vai arrumar um jeito, você vai fazer. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, falei, olha, eu ainda não fiz o meu tour na Europa. Se eu souber que eu só tenho mais 3 meses, eu paro o que eu estiver fazendo e eu vou fazer meu tour na Europa. E eu levo pessoas que são importantes pra mim. Eu levo minha mãe, meu irmão e meu marido. Pronto. E aí é muito louco. Ela falou, por que você não faz isso? Não, porque hoje eu não tiro o que eu tenho aplicado, por exemplo, para pagar uma viagem para Europa para essa turma toda, não. Peraí. Então é muito legal, porque quando a gente se questiona sobre essas coisas, o dinheiro começa a fazer mais sentido. Ele deixa de ser só um número vazio na conta. E ele passa a ter propósito, né? O propósito do dinheiro é a base para a gente encontrar essa satisfação, essa realização por trás dos números, né? Você vê, por exemplo, a gente vai entrar num âmbito agora muito legal, e por coincidência, me veio aqui a cabeça e era o ponto a próxima pergunta que eu ia te fazer. O que deve ter de gente que separa por causa de finanças, né? Você já salvou o casamento de alguém? Que você saiba... Já. E é muito louco isso, né? Porque, assim... É tão óbvio, e é o óbvio que precisa ser dito. Porque, assim, na maioria das vezes, é a falta de comunicação. Simples assim. Não é o dinheiro em si, não é o financeiro em si. Embora a finança seja o segundo maior motivo de divórcio, né? Mas o que começa ali a dar todo o problema inicial é a ausência de comunicação. Porque qual que é o principal ponto do casal? Temos perfis diferentes. Temos crenças diferentes, inseguranças diferentes, bases de formações, na maioria das vezes, muito diferentes. E, de repente, eu tenho que lidar com um assunto que já é difícil para mim, que é a maioria das pessoas. Então, peraí, finanças já é difícil para mim. Eu tenho que enfrentar o assunto comigo mesma, e, além disso, eu tenho que falar do assunto com outra pessoa que pensa diferente sobre o assunto.
Então, assim, a maioria dos casais entra lá no ponto que a gente falou no início, né? Eu vou deixando debaixo do tapete, porque é muito mais fácil. Até um determinado momento, né? Até chegar um ponto que, opa, peraí, calma. Agora a gente precisa fazer algo, né? Então, o ponto principal é comunicação. Não tem erro. Ô, Jéssica, a gente tá falando sobre essas questões de casal, né? E eu queria entender qual que é o principal desafio que você tem ao atender casais, Uhum. e os principais desafios que os casais têm, que você repara. Sim. Você tem como me falar isso? Explica pra essa turma aí que agora tá assistindo de parzinho lá, de mão dada, de pombinho, debaixo de Muito coberta, bom. assistindo o Café com MP. Já inscreve no canal aí. Aprender de dinheiro, né? Aprender de dinheiro. Vai, Excelente. fala aí com relação a casal. De forma geral, principal desafio dos casais: ausência de comunicação. E o meu principal desafio, quando eu começo a atender um casal, é conseguir perceber o envolvimento de cada um deles. Então, assim, é muito fácil pra mim quando os dois vêm pro atendimento muito dispostos. Porque eles não vêm com tudo resolvido, porque do contrário, eles nem estariam aqui comigo. Ninguém procura ser senta com dor, né? Eles vêm justamente porque sabem que podem evoluir, eles sabem que podem melhorar. E eles vêm com esse propósito. Mas nem sempre os dois vêm muito dispostos. E esse é o principal ponto que eu falo com eles. Olha, vocês não precisam vir com tudo resolvido, com a comunicação alinhada, com tudo projetado. Mas venham dispostos a fazer o que tem que ser Coração feito. aberto. Venham, de fato, dispostos a dar o seu melhor. Porque é, sim, um desafio. Você é né? uma treinadora, né? Sim. É a função de um treinador de futebol, de vôlei, de basquete. Eu falo muito que é o personal trainer do dinheiro. Exatamente. É muito similar, né? E a ideia, quando a gente fala do casal, é justamente ter uma intercessora para falar a respeito do assunto, para cutucar, para instigar, para estimular, porque muitas vezes eles não conseguem visualizar o potencial que tem para resolver, para progredir, para prosperar em casal. E o casal tem uma coisa muito legal, que quando eles sabem usar isso, não tem como dar errado, a tendência é prosperar cada vez mais. Porque é muito interessante, e aí vem também um pouco do meu desafio ali no início do atendimento do casal, é perceber qual dos dois tem melhores aptidões para quais situações, quais momentos. Exatamente. É uma coisa que eu tenho, que eu ia até te interrompendo, que eu tenho em casa. Sim. Eu tenho a Ana tem um perfil completamente diferente do meu. Sim. E eu imagino que pra você lidar com esses perfis diferentes seja punk, hein? Mas é muito legal, porque Você gosta? é legal, porque quando o próprio casal percebe o poder que eles têm na mão, eles não param. Eles vão crescer. São perfis diferentes, né? Porque os perfis diferentes, eles têm a tendência a se complementar e a se potencializar. O contrário também é muito verdadeiro. Os perfis diferentes, quando eles não sabem usar a seu favor o seu máximo potencial, a tendência é um puxar o outro. Tá, B.O. Então, o que é legal, né? E quando eu consigo perceber isso e mostrar isso pro casal, eu fico muito feliz. Isso é igual a linguagem de amor, né mesmo? É igualzinho, né? Igualzinho. Inclusive, eu uso uma referência muito grande para os meus casais, que é o livro do Gustavo Cerbasi, que para mim é uma baita referência em finanças, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Lá tem uns perfis, né? Ele cita os perfis. Quando eu conheço bem o meu perfil e quando eu conheço bem o perfil do outro, eu consigo me segurar nos pontos que eu já sei que são pontos fracos e eu consigo ajudar o outro a se potencializar. E o contrário também. Então, quando a gente consegue essa troca, que é muito saudável entre os dois, não tem como dar errado. A tendência é só prosperar cada vez mais, né? É pegar de fato, por exemplo, quando eu pego um casal, que um dos dois é muito metódico, normalmente eu peço esse mais metódico para ficar com a parte da análise dos números ali, da gestão. Eu vou pedindo ajuda. Eu peço ajuda, um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. E o segredo para qualquer casal é ter um momento semanal financeiro. Olha Individual essa dica, também. hein? Foco nela, que agora nós vamos... Fala essa dica aqui, olha. O individual também, né? Mas em casal é muito mais produtivo. Tirar 15 minutos da semana com data e horário no calendário, na agenda. Porque se for esperar ter vontade, tempo e energia, esse momento pode nunca acontecer. Mas se eu coloco um compromisso na agenda do nosso momento da prosperidade, os dois se comprometem, os dois ficam alinhados ali em estar naquele momento por inteiro
e um apoiar o outro, e um ver como foi aquela semana. E o principal, não esperar o mês acabar para perceber que deu ruim e que ferrou. É acompanhar toda semana. Eu tenho tempo hábil de falar, opa, peraí, essa semana a gente deu uma escorregadinha. Semana que vem, quais serão as ações estratégicas? Sair daquele padrão de só vamos economizar e segurar a onda. Não, não é sobre economizar apenas. É sobre ações estratégicas. Então, se o meu ponto fraco é restaurante, qual é a ação estratégica? Se eu vou 3 vezes na semana, essa semana que vem, já que a gente percebeu que deu uma extrapolada, dá pra ir só uma? Deixa combinado. O combinado não sai caro, né? Deixa tudo combinado, deixa os acordos alinhados e pronto, tá pronto para mais uma semana, né? Não espero o mês acabar para perceber que deu errado, porque eu tenho tempo de recalcular a rota durante o mês. Perfeito. E você acha mais fácil a pessoa ela ter resultados como casal do que com o individual? Tudo depende, né? Tudo depende da determinação. Mas eu sou muito adepta ao casal. Sou muito adepta, porque são 2 pessoas se ajudando. Quando são 2 pessoas, né? quando são 2 pessoas se puxando, é tenso. Mas quando os 2 estão se potencializando, estão se fortalecendo, a tendência é dar muito mais certo. É mais fácil, muitas vezes, do que a pessoa sozinha. Bacana, legal demais. Olha que dica, hein? Fenômeno. Então, pessoal, além de seguir a Jéssica lá no Instagram, né? Seguir o mp.imob no Instagram também, o Marcos lá no Instagram. Apliquem essas dicas. Né? Não precisa, às vezes vão chegar casais novos aqui. Sim. Que às vezes não estão no momento de contratar a sua assessoria. Mas só deles terem luz com relação a isso, já comecem a aplicar. Sim. Né? Estão assistindo aqui, já começam a aplicar. E aí é muito importante esse ponto que você comentou. Muitas vezes eu escuto isso, inclusive, demais. Jéssica, parece tão distante. Eu vi que eu tenho que fazer reunião semanal, eu tenho que fazer planilha, eu tenho que olhar para os números, eu tenho que parar de usar cartão. São tantas coisas que a pessoa, muitas vezes, se sente tão distante de atingir que ela paralisa e não faz nada. E esse é um grande erro que nós cometemos, de forma geral. Isso acontece, por exemplo, quando você quer fazer dieta. Não, mas é tanta coisa, aí eu tenho que cortar o doce, eu tenho que cortar não sei o que, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que... Pronto, me perdi, não fiz nada, paralisei. Sim. E isso é um grande erro. Então, o ponto principal é, pega um ponto. Você percebeu que aqui você pode melhorar um pouquinho? Foque em melhorar em um aspecto. Na hora que ele estiver mais tranquilo, pega outro ponto, né? Não cria a ilusão de que você vai aprender a investir, usar milhas, cuidar bem do dinheiro, fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso é irrealista. E se a gente cria expectativas irrealistas, Concordo. a tendência é a paralisia, é não fazer nada. Perfeito. Eu concordo em gênero, número igual, eu sou uma vítima não, né? Vítima entre aspas, que eu não me vitimizo com relação a nada na minha vida. Mas a gente só é fruto das nossas escolhas. Sim. Né? E assim, e eu me vejo muito nessa questão, sabe? De querer fazer tudo. Chega momentos da minha vida que eu vou fazer tudo. Pá! E não faço nada. Isso, vou falar bem a verdade, não é uma característica só sua, isso é do ser humano. Sim. É do ser humano. O ser humano tem essa tendência. E pessoas que têm um pezinho em ansiedades um pouco maiores, essa tendência ela é acentuada. Porque pessoas ansiosas, e eu tenho essa característica que tô sempre me cuidando a respeito, mas pessoas ansiosas têm a tendência de querer resolver tudo ao mesmo tempo. E aí se perde no meio do caminho e não faz nada. Sim. Não resolve nada. É verdade. Ô Jéssica, uma coisa que eu gostaria de te falar e te perguntar. Tem uma pessoa na UTI financeira. Já tá com o coração parando. Assim, a bomba vai explodir, vai pro saco. Geralmente, qual que é o primeiro choque que você dá nessa pessoa? Pegar tudo e relacionar. Pode ser lista, inclusive eu falo muito isso com as pessoas que eu atendo no raio-x financeiro. Pode ser papel e caneta. Não precisa saber Excel, nada disso. Não dificulta o processo. Papel e caneta, relacionar item por item, sempre pensando na nossa vida como um ano para projetar o mês ideal. Porque nesses casos, por exemplo, né, o coração tá parando. Qual que é um grande erro que as pessoas normalmente cometem? Eu vou lá e pego, por exemplo, um empréstimo, eu assumo uma prestação, eu resolvo aquilo ali para respirar. Mas aonde esse erro se acentua e depois a tendência é virar uma bola de neve? Quando a pessoa avalia aquela prestação, olha, fiz aqui meu cálculo e eu vi que com R$1.000 eu consigo absorver, eu resolvo tudo com esse empréstimo e eu absorvo esses R$1.000 ali no meu orçamento.
Mas, geralmente, essa pessoa não fez um cálculo orçamentário adequado. Porque, por exemplo, o nosso planejamento orçamentário, ele precisa sempre pensar no ano para projetar o mês. Usando o exemplo do carro, né? O carro, ele tem o IPVA. É só lá no início do ano. E ele tem a manutenção preventiva, que é uma despesa que já existe. Ela já faz parte do orçamento. Sim. Então, qual que é o cenário ideal? Se eu já sei que eu tenho carro, eu já sei que esse carro tem manutenção e IPVA, eu vou provisionar esse custo, dividir por 12 e projetar o meu mês. Se eu já sei que eu vou comprar vestuário durante um ano, isso é um fato, é irrealista a pessoa falar, não, agora eu me endividei e eu não compro mais nenhuma peça de roupa. É quase impossível essa pessoa ficar um ano sem comprar nada. Então, ela precisa ser realista. Sim. Ela pode passar um ano economizando e reduzindo, mas sem comprar nada, seria irrealista. Então, eu preciso pensar no meu ano e projetar um custo de vestuário. Farmácia, a mesma coisa. A farmácia, eu não sei exatamente o mês que eu vou passar mal e precisar de um remédio. Mas seria irrealista falar que eu vou ficar um ano sem comprar nada. Porque acontece. Então, eu preciso projetar um número. E aí, dessa forma, eu tenho um panorama geral e real da minha vida financeira. E aí, sim, somando, eu consigo ver se aqueles 1.000 do empréstimo cabem de verdade ou não cabem. Porque a tendência é que a pessoa assuma essa prestação. Relaxe. Na hora que chega o IPVA, se endivida de novo porque não tem dinheiro pra pagar. Na hora que o carro estraga, porque aí nesse caso, geralmente a pessoa nem vai levar pra fazer a manutenção preventiva. Já se torna manutenção corretiva. Carro É estraga, mais caro. imprevisto, carro estragou. Não, não é imprevisto. Raras as exceções é imprevisto. Se você já tem o carro e se você faz a manutenção preventiva, dificilmente esse carro dá pau do nada. É. E eu falo isso porque eu tive carro velho. Eu andei num carro 96 por muito tempo. Nunca parou comigo. Nunca me deixou na mão. E era velho o carro. Então, assim, manutenções todas em dia. Sempre eu era até chata. Eu sempre tive medo de parar na rua, então eu era chata. Eu fazia até mais do que devia. Mas nunca me deixou na mão. Não tinha manutenção corretiva. Eram todas preventivas, né? Então, assim, quando a pessoa já tem essa consciência e orça isso dentro de um planejamento Vamos lá, 2 vezes orçamentário, no ano. Ah, vamos lá, é R$ 350 uma troca de óleo, um filtro, sei lá. Né? já vê se a peça tá estragando, o amortecedor tá dando pau, já resolve. Sim. Você já tem uma certa previsibilidade de coisas Você que não vai trocar podem... um amortecedor todo ano. É uma vez na vida ou tá na morte. Então, assim, vê que tá dando pau, né? Já resolve. Você não vai esperar estragar. Interessante, Né? perfeito, perfeito. É. Nossa, minha cabeça tá explodindo aqui. Não é de Vai dor, longe, não é de né? dor, não. Eu tô imaginando o tanto de pessoas que nós vamos impactar com esse podcast. É, muito legal. Ah, não, é muito legal, é muito... Inclusive, a gente começa do nosso meio aqui, né? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui nos bastidores já estão aí confabulando Muito várias legal. coisas, né? Muito legal. E o que é o sonho mais comum que as pessoas têm quando te procuram? Falam assim, eu quero ter isso. Tem alguma coisa que é comum? Paz. Paz. Por incrível que pareça. É paz? Porque legal. o financeiro, Não imaginava essa resposta, não. o financeiro, ele tem um poder muito grande de impactar em todos os outros pilares da vida, né? Então, o financeiro impacta no casamento, impacta na saúde, impacta na minha realização como pessoa, como profissional. Então, o financeiro, ele tem um reflexo muito grande na vida como um todo. E o maior ponto que eu escuto das pessoas quando me procuram: Jéssica, não tenho tranquilidade, eu não tenho paz. Todo mês eu tenho uma preocupação. Eu tenho sempre um medo de alguma coisa acontecer e eu não ter dinheiro para suprir. Eu tenho sempre uma insegurança. Então, assim, o principal ganho, e é até muito interessante, eu falei que ia até falar sobre isso no meu Instagram, acabei não falando. Porque muitas vezes a gente projeta planejamento financeiro para uma viagem, é muito comum. Planejamento financeiro para trocar um carro, para comprar um imóvel, para a independência financeira. Isso daí são as coisas que normalmente as pessoas querem atingir. São coisas que elas conseguem mensurar. Mas e a tranquilidade e a paz? Esse é o maior ganho. Não tem, assim, é quase unânime. Que legal. Eu não imaginava essa resposta, não, você acredita? Aham. Eu imaginava uma coisa mais prática. Viajar, né? Tipo isso. Seria isso. E agora, minha última pergunta pra você. Uma pena que a gente já tá acabando, mas você tem outros compromissos também. A gente entende que sua agenda é muito cheia. E por mim eu ficava aqui 2h30 batendo papo, 3 horas batendo papo com você.
que você é um poço de conhecimento, e eu te falei isso aqui, a gente teve uma situação que nós tivemos que dar uma interrompida na gravação, e eu falei com você aqui, e faço esse elogio perante a todo mundo. Você fala de finanças com sorriso no rosto. E todo mundo que fala sorrindo daquilo que faz é porque tem prazer e ama fazer aquilo, né? Então, é muito gostoso te ouvir falar. E eu tenho certeza que as pessoas também absorvem de uma forma muito melhor. Sim. Né? Tendo esse encontro com você aqui. É muito legal. Parabéns. Muito obrigada. Tá? Muito bom. E a última pergunta que eu te faço é a seguinte. A pessoa resolveu, tá tranquila, tá respirando. Já não tá com o pescoço pra fora, já tá com o corpo inteiro boiando. Já construiu o alicerce. Né? Já construiu a base ali. Agora como é que vai ser os próximos passos? Qual que é o primeiro passo e o conselho mais valioso que você dá para aquela pessoa que está começando a investir? A investir? Direcionar esses investimentos de acordo com cada objetivo. Isso, assim, fundamental. Respeitar. Não permitir que, muitas vezes, as modinhas... Porque é muito comum no meio dos investimentos, modinhas. Não permitir que essas modinhas deixe o seu olhar míope e acabar ali fazendo escolhas e tomando decisões que não são inteligentes financeiramente falando, né? Então, assim, o principal conselho com relação aos investimentos, tenha muita clareza. Não se desvie no meio do caminho, né? Não deixe o seu olhar se perder frente a oportunidades mirabolantes que surgem, né? As pirâmides que estão cada vez mais comuns e cada vez mais mascaradas, é cada vez mais difícil para a pessoa perceber que aquilo ali é uma pirâmide. Então, esses cuidados são fundamentais para, de fato, ter sucesso. Entender que fazer o básico muito bem feito é fundamental e vai te levar para onde você almeja. E nós tivemos um caso recente aqui, né? Até do jogador do Atlético, do Gustavo Scarpa, que caiu num golpe de pirâmide financeiro. O cara é multimilionário. Sim, e assim... Sim, tá cada vez mais comum. Cada uma vem com uma roupagem diferente e cada vez mais difícil de perceber o que de fato é um golpe, o que de fato é uma boa oportunidade, né? Então, se a pessoa faz o básico muito bem feito e não se mistura e se perde no meio do caminho com oportunidades mirabolantes, ela vai chegar lá. É isso aí. Jéssica, fala de novo o seu Instagram, para quem quiser seguir. Muito bom, é Fontoura Finanças. Fontoura Finanças. Sigam também o @mpimob. Eu sou um corretor especializado na cidade de Contagem, então você que quer comprar ou vender seu imóvel em Contagem, me chama. Se você quer resolver sua vida financeira, a Jéssica está à disposição, ela e toda a equipe, né, da Fontoura Finanças, para estar ajudando vocês. Foi um bate-papo extremamente enriquecedor. Eu queria agradecer a sua presença, sua disponibilidade de estar vindo aqui gravar, né, esse podcast comigo e ajudando várias pessoas, viu, Jéssica? Muito bom, eu que agradeço. E assim, um recadinho aí pra galera, né? Vale a pena. O resultado, ele compensa qualquer esforço. O início, de fato, é difícil. É engraçado, porque o Nicolas, ele até usa uma ilustração que vale a pena repetir. Que ele fala que qualquer coisa que a gente vai aprender, matemática, por exemplo, começa ali mais fácil, né? Você aprende o básico e depois vai só dificultando. Sim. E finanças pessoais é um dos poucos assuntos que acontece o caminho oposto. O início é muito mais difícil. E depois vai só facilitando o processo. O processo vai só ficando mais leve, mais gostoso. E é possível aprender a gostar do assunto, né? Por incrível que pareça, eu escuto isso demais. Jéssica, eu não queria nem olhar para os meus números e agora eu olho com leveza, de uma forma tranquila. Então é possível, né? Então é importante que as pessoas tenham essa consciência que é possível, né? Essa relação harmônica com o dinheiro e que os benefícios valem a pena. É verdade. E é o que a gente conversou, né? Eu vou ser uma personal trainer, né? Vamos dizer assim. Só que das finanças. Sim. O início, para quem tá sedentário, para quem tá precisando sair do ócio ali, né? Ficar de perninha para cima ali, sem sedentário, sem fazer nada, sem fazer dieta. O início é complicado. Mas depois a tendência é melhorar. Obrigado, mesmo. Gente. Curtam esse episódio, compartilhem com quem você ama, porque esse episódio é para quem... Você vai compartilhar com quem você mais gosta nessa vida, porque foi uma aula que a Jéssica deu pra gente aqui. Muito obrigada. Valeu, Jéssica. Obrigado, tá?